Bom, dando já o nosso prazo aí de tolerância, dos cumprimentos, das saudações, nós vamos agora dar início à nossa segunda palestra da terceira semana dos nossos encontros virtuais. Essa noite com um tema bastante interessante, oportuno por causa do momento que nós estamos enfrentando e passando, não só no Brasil, mas também em todo o planeta. Então, é importante o tema que nós vamos ter hoje. Estamos aí com 177 pessoas do Brasil inteiro. Então, nós vamos ter hoje o nosso colaborador, Cláudio Marinho, que tem no seu currículo uma formação bastante rica. Ele é um consultor, ele trabalhou por 26 anos no setor público, então conhece essa área pública, as suas dificuldades, seus nuances. Participou do governo de Pernambuco em 2006 como secretário de Planejamento, depois de ter sido secretário de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente por 7 anos, que também é um tema muito importante, que vem a somar com a palestra, os nossos temas que nós estamos tendo e falando aí com todo o Brasil. Então, é uma coisa importante. É bem conhecido na área de tecnologia, da informação e comunicação, pelo trabalho na coordenação política pública que resultou no Porto Digital, lá em Pernambuco, um dos melhores arranjos produtivos e inovadores na área da economia criativa e tecnologia da informação. Então, é uma coisa que vai deixar todos nós aí muito satisfeitos pela experiência dele como diretor de planejamento urbano, superintendente da Agência Metropolitana do Recife, quer dizer, tem bastante experiência que nos importa bastante, que tem essa vivência pública, que é muito interessante, que aqui a maioria de todos nós temos aí diversos vereadores, prefeitos e candidatos a vereadores e candidatos a prefeito. Hoje nós temos o prazer de ter o vereador Geraldo Voluntário, que recentemente veio para o MDB de Rio Claro. Ele era do DEM, hoje está no MDB, é uma satisfação, é uma conquista importante para o MDB no estado de São Paulo, principalmente no estado de Rio Claro, na cidade de Rio Claro, cidade de Ulisses Guimarães. Então, é uma coisa muito bacana. Além dele, a presença dele aqui conosco, nesse evento de hoje, que é um evento bacana. Nós temos também o presidente Enio, da filial de Goiás, que nos apresentou com um tema sobre saneamento muito bacana. Lembrando a todos e a todas que depois do último evento, no dia 31 de julho, sexta-feira, com a presença do deputado federal e o presidente do Conselho Curador da Fundação, Alceu Moreira, deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, nós vamos disponibilizar a todas vocês e a todos vocês todo o material que foi apresentado ao longo desses 12 eventos. Então, as pessoas que participaram vão receber isso e também estão nesses eventos. Então, é só nos cobrar, fazer contato com essas pessoas de cada um dos seus estados, que a gente vai providenciar isso. O nosso evento ele tem a seguinte característica. Eu faço essa abertura, agradecendo aos 188 participantes do Brasil inteiro. Tem sido muito legal. E eu vou perguntar ao nosso palestrante, ao Cláudio, como tenho feito com os outros palestrantes, na avaliação dele, qual a importância da Fundação Guimarães que está promovendo esses eventos através da plataforma Zoom. O que ele acha, qual é a importância disso para o conhecimento, não só dos candidatos, mas que estão no exercício do mandato, para os assessores, para os brasileiros e brasileiras, essa importância desse tipo de evento. Antes disso, antes de fazer essa pergunta a ela, eu vou pedir à nossa deputada, e também presidente da Fundação por muito tempo no estado aí do Mato Grosso,
grande colaboradora nossa, a TT Bezerra, para, em nome de todos os participantes, especialmente as mulheres, para que a deputada TT Bezerra faça uma saudação a todos os presentes nessa reunião, que vai bater 200 participantes agora. TT Bezerra, por favor. Acione o seu microfone. Ei, TT. Então, controla aí, que eu acho que ela entrou e saiu. Tati, dá uma controlada. Se não for possível, a gente toca. Ok. Depois ela entra novamente. Eu vi que ela entrou, mas saiu. Então, vamos lá. Doutor Cláudio, a minha pergunta e logo a seguir o início da sua palestra para todos nós. Doutor Cláudio, qual é a sua avaliação da Fundação Ulisses Guimarães estar promovendo esse tipo de palestras, encontros, para levar o conhecimento? Qual é a sua avaliação dessa importância? Por favor. Chico, Donato, boa noite a você, boa noite a todos e todas aqui que estão neste evento. É um prazer especial aqui meu, de Pernambuco, do Recife. Sou paraibano pernambucano, vejo muitos da Paraíba aí. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje à noite na discussão da cidade. É algo tão importante para todos nós, especialmente para cada um de vocês que milita em cada uma das nossas cidades, tantas que eu vi aí citadas. Eu quero agradecer, ao mesmo tempo em que quero, antes de responder a sua pergunta, Chico, quero dizer que tenho um prazer e uma honra especial por estar com vocês aí na Fundação Ulisses Guimarães. Eu trabalhei por 28 anos no setor público de Pernambuco, no governo do estado, na prefeitura, e boa parte desses anos como gestor na equipe técnica do senador Jarbas Vasconcelos, que me dá muito orgulho de ter participado por tantos anos como secretário dele de Ciência e Tecnologia, como diretor de planejamento da URB Recife. Então, é uma honra e um prazer especial estar na Fundação Ulisses Guimarães, pelo que sei de toda a história do senador Jarbas, da amizade e da aliança, do alinhamento político que tinha com Ulisses Guimarães, que tanta falta faz a gente hoje no nosso país. Então, queria com isso dizer, Chico, que a iniciativa que vocês tomam da Fundação, neste momento em que a conexão entre os brasileiros fica dificultada, e em boa hora, pelos aqueles que, cumprindo os preceitos da preservação da vida, fazem a quarentena, como muitos ou quase todos de nós. Quero dizer que as iniciativas de nos deixar conectados no mundo virtual, no mundo digital, que faz a Fundação, tem uma enorme importância. Neste momento em que nós temos uma campanha municipal por todo o país, preparando a próxima eleição, a eleição nacional, a eleição estadual, num momento tão crítico quanto esse. Então, é de uma importância muito grande a iniciativa que vocês tomam de manter conectados essas 204 pessoas que cada um por si vai fazer espalhar, interconectar com outros os assuntos, os temas que a Fundação Ulisses Guimarães está trazendo para um debate tão importante. Então, eu fico muito satisfeito de estar podendo, modestamente, mas a partir da minha experiência de tantos anos no setor público e também como consultor nos últimos anos, poder compartilhar com vocês aí essa experiência, algumas ideias sobre o que imagino, a partir da nossa experiência, especialmente no Recife, que pode ser essa cidade que está se transformando sob impacto de uma epidemia, pandemia tão forte quanto essa aí. Um prazer especial, e se você não tem alguma outra pergunta, se quiser, eu já posso começar a compartilhar
essa experiência para ganharmos tempo de diálogo com tantas pessoas importantes. Chico. Não é só um registro. Você falou que é da Paraíba, a galera da Paraíba começou a bater palmas. Então, Opa! toca a frente aí, vamos lá, boa palestra. Obrigado. Eu vou precisar que me autorize o compartilhamento. Você é quem autoriza aí, né? Eu estou desabilitado para isso, tá? Isso, agora eu já posso fazer. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vocês estão vendo a tela branca aí, não é isso? Eu vou fazer uma apresentação rápida para poder aproveitarmos o tempo, como falei, de conversa. Estão vendo cidades inteligentes interrogadas, não é isso? Só alguém para me dar um retorno. Estamos vendo, não é? Cidades inteligentes. Ok. Estamos vendo. Ótimo. Então, vou correr por alguns slides e eu começo com uma provocação, que para mim é um manifesto. Eu, com toda a experiência de planejador urbano, de gestor urbano, metropolitano, eu gosto de brincar com essas palavrinhas que a gente mesmo vai inventando. Essas cidades inteligentes, smart cities, né? E eu entro de uma forma um pouco provocadora. Aí não existem smart cities, porque não existem cidades burras. A cidade é um dos maiores inventos da humanidade. Cidades inteligentes, para alguns, tem a ver com se criar um painel que controle a vida cidadã com toda a tecnologia, né? Isso é uma insanidade, né? A cidade é um organismo tão complexo, que é o que explica a nossa sobrevivência de 7 bilhões de pessoas sobre este planeta, né? Temos tido a capacidade, ao longo da história, de construir esse engenho, que é uma cidade pequena, eu vi várias cidades citadas, cidades grandes, qualquer que seja o arranjo. Eu acredito muito mais em cidadãos inteligentes. Então, a brincadeira é smart cities e não smart cities. São cidadãos inteligentes e cada vez mais hiperconectados. Nós estamos aqui no meio da epidemia. Esse aplicativo que nós estamos ocupando, essa plataforma, que é o Zoom, por exemplo, ele tinha, no começo do mês de março, 10 milhões de usuários. Há anos já operava por todo canto. Nós estamos com mais de 300 milhões de usuários nesta plataforma, que vieram de enxurrada no meio dessa epidemia para permitir isso que estamos fazendo, manter o contato, o diálogo. Então, somos hiperconectados. Um dado importante é que, muitas vezes que a gente usa esse argumento, tem cidadãos excluídos, evidentemente que temos. Nós somos uma sociedade, o Brasil, de grandes contrastes. Mas um dado importante, dos 250 milhões de celulares que o Brasil já tem, aí operando, mais do que a população brasileira, 93% desses celulares são smartphones, podem ter aplicativos na telinha, os ícones, portanto, podem nos conectar, como vejo muitos aí conectados aqui. Pode buscar um aplicativo da Caixa Econômica e tirar lá o dinheiro que ajuda neste momento aí para enfrentar a epidemia. Pode pedir o iFood, por exemplo, a comida no motoqueiro e assim por diante. Então, nós somos cidadãos hiperconectados. E os candidatos, prefeitos, candidatos a prefeito, candidatos a vereadores, sabem, vocês sabem mais do que ninguém, que hoje, a eleição desse ano, ela vai ser eminentemente uma eleição em plataformas digitais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é importante aqui no evento que está nesse contexto do MDB, da Fundação. Eu defendo, portanto, muito mais um urbanismo mais inteligente, que o prefeito, a gestão urbana, se inclua na vida dos cidadãos. Tem todo um movimento de inclusão digital que vem, não precisa dar computador de segunda mão para os nossos jovens para que se conectem. Às vezes eu acho que isso é uma malvadeza, porque você dá o computador fora de validade, digamos assim, para os que mais precisam. Defendo muito mais para os que mais precisam, o melhor que nós podemos dar, porque eles precisam de uma aceleração para entrar na vida cidadã. Então, é muito mais um desafio de conectar
a cidade, gestão municipal, a vida do cidadão, que está cada vez mais exigente, cada vez mais exigente, e tem razões para ser exigente. Quando começa a comparar, por exemplo, o cidadão começa a comparar o que ele tem à sua mão e faz aquele pedido do iFood. Veja, eu vou dizer coisa bem prática. E ele disse que vai demorar 28 minutos para trazer o sanduíche e demora 32, você já fica ansioso, você já fica questionando a qualidade do Uber que você chamou e demorou 3 minutos além do que você estava esperando. Imagine o que é esse cidadão hiperconectado. Imagine, senhores vereadores, prefeitos, candidatos, o que é este cidadão e o nível de exigência que ele vai ter sobre o serviço público. Daí eu trazer essa frasezinha para, mais uma vez, provocá-los: governos analógicos, cidadãos cada vez mais digitais. Tenhamos atenção para esse fato. Tenhamos atenção para esse fato, porque é desafiador. Não é? É preciso estar muito ligado nisso. Eu vou fazer, desculpem, eu preciso voltar aqui à minha apresentação, num ponto em que eu estava. Eu preciso fazer esse alerta que nós estamos vivendo numa cidade dos aplicativos, vamos chamar assim. Eu prefiro não smart, é a cidade dos aplicativos. É a cidade dos aplicativos. Essa cidade, ela pode ser muito mais representada por uma cidade em que quem trabalha com lei de uso do solo sabe do que eu estou falando. A lei de uso do solo, o plano diretor da cidade leva tempos, anos, décadas para serem mudados. E nós estamos numa cidade que está mudando o tempo todo. Ela é uma cidade dos fluxos. Eu gosto dessa representação aí, tá? Welcome to Livehood, hood de vizinhança, neighborhood em inglês. E esse pessoal aí fez como é que é uma vizinhança viva. Naquele dia de noite, os pontinhos azuis que estão aqui na tela tem uma concentração, porque está havendo um baile funk aí, por exemplo. Então, esses pontinhos, acompanhando os celulares, vão mapeando a cidade minuto a minuto. E nós sabemos que as plataformas digitais já permitem isso, para o bem ou para o mal, já permitem isso. Na epidemia, na pandemia agora, uma empresa nossa aqui do Porto Digital, a Inloco, uma empresa do Porto Digital, falo um pouquinho mais sobre isso depois, ele acompanha o índice de distanciamento social, né, da quarentena, acompanha pelos nossos celulares, não identifica, preserva a privacidade de cada um pontinho desse, mas uma concentração de pontinho desse com a nível de resolução de acurácia de muito grande, erros de 2 ou 3 metros, permite dizer que em um determinado lugar há uma concentração de pontinhos vermelhos e essa concentração faz mal aí ao controle da epidemia. Então, esse tipo de tecnologia existe e um urbanismo mais inteligente deveria ter mais atenção para usar isso. Eu gosto dessa experiência de Copenhague aqui, que, mais uma vez, usando a palavrinha para a questão do turismo, o turismo como a gente conhece, o turismo de massa, é um turismo que morreu, precisamos ter outro. E agora, mais ainda, sabemos aí que o retorno do turismo nas nossas cidades, das viagens, passa por uma reconfiguração extremamente desafiadora. E o local, então o localhood, no sentido de dar valor às coisas locais de cada uma das nossas cidades. Isso vai ser fundamental na reconfiguração das viagens, né? Especialmente para as cidades pequenas do nosso país. É tanto que quando a gente fazia a promoção aqui do nosso Porto Digital, que é esse lugar no centro do Recife em que para onde nós estamos atraindo empresas de tecnologia há 20 anos, eu vou mostrar algumas delas, esse lugar a gente brincava com esse Go Global, né? Sendo local, ou Go Glocal, com o importante de ser local global. Então, senhores prefeitos, senhoras vereadoras, candidatos, o local conectado no global, nada tão pertinente para o momento que nós estamos vivendo, porque nós vivemos uma crise, estamos isolados em casa aqui, dividindo com a família espaços que antes eram espaços do lar para o trabalho, é uma
disputa de espaço, de conflito entre situações familiares de trabalho. Nós estamos nessa situação, mas todo o resto do mundo também, né? Então, pela primeira vez, a pandemia, melhor dizendo, nos trouxe o sentimento muito claro de que o local é global. Então, cada vez mais importante considerar isso. E eu gosto de uma citação bem antiga, de 1904, que esse Patrick Geddes é um planejador britânico que dizia que a cidade não é um lugar no espaço, é um drama no tempo. Veja, não é uma fotografia, é um lugar no espaço. Um drama no tempo. Nós estamos vivendo um drama neste momento, agora, de sobrevivência nas nossas cidades. E elas próprias, e não precisam ser inteligentes no sentido de ter esses painéis de controle da nossa vida. Aquela ideia de cidade inteligente super tecnológica. Não, o desafio não é tecnológico. É de gestão. Tem a ver com cada um de nós. É de gestão, porque é um drama no tempo. Nós precisamos saber que é filme, precisamos saber que tem enredo, que tem participantes, atores que fazem entre si, estabelecem diálogos, conflitos e assim por diante. E cada vez mais, neste mundo de base tecnológica, a cidade como um serviço, a prefeitura como uma plataforma de serviços para o cidadão, um ambiente de transações, negócios, criação de empregos e de convivência. Então, se tivermos uma síntese do desafio que eu chamo da cidade pós-pandemia, é entendermos que as nossas cidades, ambientes de transações e convivência, têm que muito rapidamente, e aqueles que aprenderam com a crise rapidamente estão fazendo isso, tem que fazer a migração para plataformas físico-digitais. Nem uma coisa sozinha, nem outra coisa sozinha. Aquelas grandes empresas que estão se dando bem no e-commerce, por exemplo, nessa fase agora, são empresas que conseguiram conciliar, e isso é importante, conciliar o físico com o digital. O momento do contato e o momento da distribuição dos bens e serviços em plataformas digitais. Então, eu deixaria isso como uma frase que vocês guardem para a gente conversar um pouco depois. E isso tudo é sob demanda, on demand. Eu voltei ao exemplo do iFood. O cidadão vai querer na hora. É aquilo. Como é que a gente vai ficar esperando 3 meses por um agendamento de consulta, ou para matricular um filho, ou qualquer um serviço público, quando a sociedade está migrando muito rapidamente para plataformas que prestam serviços sob demanda e na hora que você pede. Esse drama no tempo, esse drama vai ficar muito agudo agora, muito agudo nas cobranças para cada um de nós. Esse é o bairro do Recife. Eu tenho meu escritório aí, o bairro do Recife, para quem conhece aqui, muitos conhecem, a Ilha do Recife. O bairro do Recife é onde nasceu a cidade, tinha um porto do Recife, que a partir dos anos 60, 70, com o porto de Suape, mais ao sul, águas mais profundas, foi esvaziando a atividade econômica. Imóveis históricos, que foram preservados pelo IPHAN, e no começo do ano 2000, o governador era Jarbas Vasconcelos, eu, secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, e ele aceitou e gosta muito desse projeto, temos todos muito orgulho dele, do projeto. Ele aceitou que alguns jovens empreendedores da universidade, das empresas de tecnologia, e eu, pelo lado do governo, e outros companheiros do governo, aceitou que colocar recursos, isso é importante, da decisão do gestor, acreditando nos seus colaboradores, aceitou você falou um pouco dessa faca, né? Mas o que você tem falado dessa faca? Aceitou que nós investíssemos aí algo como 30 milhões de reais, isso lá no ano 2000. Lembram-se que a gente tinha as privatizações das empresas de energia elétrica no nosso estado. O governador Jarbas privatizou, com os recursos aplicou em obras estruturadoras, o aeroporto dos Guararapes, água,
a BR-232, ligando a Caruaru, a duplicação e vários outros investimentos. E nessa área me chamou de lá e disse, olha, vamos investir nisso que vocês vêm tratando. Eu vim há tempo na equipe dele, tratando de criar empregos nessas empresas, de atrair, estimular empresas de tecnologia. E aí nós investimos de que forma? Levando a própria secretaria para o centro, eu vou andar com o mouse aqui, vocês vão ver, nesses armazéns portuários. Esse amarelinho era um antigo prédio do Porto do Recife, a Secretaria de Ciência e Tecnologia foi para aí. Para quem conhece aqui, esse é a Torre Malakoff, esse aqui é o Marco Zero, esse aqui é o Banco do Brasil, aqui era o Banco o Bandep, hoje Santander. Então, nós, com esses recursos, levamos a secretaria para cá, nesse armazém aqui que eu estou com o mouse, que era um armazém, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem, a Praça Tiradentes, aqui a Cais do Apolo, nós atraímos o César, que era uma organização dos professores do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que são muito empreendedores. Atraímos para cá porque eles são a instituição que faz a conexão entre a pesquisa, isso é importante, a pesquisa e o mercado, a pesquisa e a sociedade. E aí hoje, para vocês terem uma ideia, aí hoje nesse prédio, em outros lugares, nesse outro aqui, nessa rua do Brum, ao César, a Escola de Formação de Profissionais na área de TI do César, e nesse conjunto de mais 2 outros lugares, tem 700 pessoas trabalhando. Então, uma instituição que vem do Centro de Informática e que são empreendedores, os professores, e criam empresas, criam emprego, etc. Então, esse é o bairro do Recife. Esse Porto Digital é, portanto, podemos chamar um arranjo produtivo inovador, um cluster, um parque tecnológico, mas ele é um ecossistema inovador de empresas que são intensivas em tecnologias digitais e que estão à distância de uma caminhada. Então, quando você olha isso aqui, você caminha, por exemplo, do César para chegar no Marco Zero, você leva, no máximo, 5 minutos de caminhada. E há 340 empresas e instituições de pesquisa inovadoras, como o próprio César, nesses casarões, que criam 11.400 empregos. Nós começamos com 2 empresas no ano 2000. Hoje, 2020, nós temos 339 e 11.400 pessoas, 60% deles jovens entre 20 e 30 anos, que trabalham nessas empresas e convivem neste bairro histórico preservado. Os investimentos feitos por essas empresas, pelo governo, nos imóveis preservados desse centro histórico do Recife, já restauraram 84 mil metros quadrados de prédios históricos. Quer dizer, além de criar empregos, de estimular a economia, nós estamos restaurando o centro histórico do Recife. Essas tecnologias digitais, por outro lado, elas estão transformando modelos de negócio. Isso é mais importante ainda. A gente pensa muito em tecnologia, empresa de TI, mas mais do que isso, a empresa de tecnologia, ela hoje é fundamental para todos os setores da economia. E, mais uma vez, a crise da pandemia veio deixar isso muito claro. Para o restaurante, para o serviço médico, para qualquer uma atividade econômica, que ou nós transformamos o modelo de negócio do analógico para o digital, no misto físico-digital, esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, tanto para o governo quanto para as empresas, é o grande desafio que a pandemia veio nos trazer, e veio nos trazer em boa hora nesse sentido, no sentido de acelerar essa transformação. Isso é que faz a grande diferença. Portanto, a Covid veio acelerar essa transformação. Cada vez mais nós somos físico-digitais, numa sociedade em plataformas. Isso é importante do ponto de vista, inclusive, político, né? Nós estamos com toda essa discussão no Congresso, fake news, como é que vai ser o controle na eleição agora. Isso tem muito a ver com os senhores e senhoras candidatos nessa eleição agora, tá? A sociedade em plataforma. O que essa sociedade em plataforma, em vez de falar do ponto de vista meramente tecnológico, ou mesmo de empresarial,
é chamar a atenção que, do ponto de vista político-social, nós estamos numa sociedade em plataforma. O livro desses holandeses aí mostra isso muito bem. Eles definiram, num diagrama, eu gosto muito dele porque sintetiza, definiram qual é o grande desafio que todos nós temos que assumir de convivência com essa sociedade em plataforma. Esses estão no meio aqui, nesse vermelhinho. Eles são os Big Five digitais, né? Eles são as cinco plataformas, conjuntos de plataformas, que são os pilares dessa economia digital. E a gente sabe os nominhos dele, domina a nossa vida. Domina literalmente. Não há nenhuma possibilidade de termos os 200 e tantos que estamos aqui, nesta hora, em todo o Brasil, estamos aqui sem ter passado por pelo menos uma dessas plataformas. Quais são elas? Lembra o Facebook? Uma delas. Facebook é dono do WhatsApp e é dono do Instagram. Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo de um dono só. Dono só, não. Zuckerberg, é claro que está na Bolsa de Valores, etc. Mas, para chegar aqui, nenhum de nós deixou de passar por alguma dessas plataformas. A outra é do Microsoft, a outra é Apple, que está aí com o iPhone na mão, sabe o que eu estou falando, a Amazon, e a outra é a Alphabet ou Google. Essas são as plataformas de infraestrutura. E tem as setoriais, tá? Vou pegar um aqui de transporte. Eu tinha falado há pouco, está aqui o Waze, está aqui o Google Maps, o Uber. Cada uma dessas aí tem investimentos. De quem é o Waze? O Waze é do Google. Veja, o que esses autores estão dizendo? Esse é o desafio político para todos nós aqui. É regulatório. Por isso está essa grande confusão aí. Hoje no Brasil também. E no Congresso aprovando de uma forma assodada, aprovando medidas que precisam ser muito mais bem discutidas, que é como controlar fake news, controlando a plataforma e assim por diante. Mas essas plataformas são todas privadas. Pela primeira vez, a transformação do nosso capitalismo, chamar assim, se dá por uma configuração de infraestruturas digitais que estão todas nas mãos privadas. Lembre-se, na Revolução Industrial, as ferrovias, investimentos públicos, as rodovias no Brasil, investimento público, e assim por diante, o petróleo e tal. Neste caso, essa economia digital tem uma infraestrutura que está em mãos privadas. Todos os outros setoriais, as outras, seja na saúde, na educação, se conectam entre si, se conectam com essas plataformas. Tanto que a frasezinha que eu gostaria também de deixar para provocar a nossa conversa é que se a eleição do Trump foi a eleição do Twitter, a eleição de 2018 foi a eleição do Zap. A de 2020 vai ser também. E vai ser ainda muito mais aguçada a campanha nesses grupos de Zap, como vocês mesmos já estão usando. Essa senhora, ela tem um livro de 700 páginas sobre capitalismo de monitoramento. E tem um resumo, aí que eu gosto dessa frase que resume o que ela diz, é o seguinte: teve um tempo que a gente fazia busca no Google, uma busca e tal. Na realidade, hoje, o Google é que busca a gente, porque o valor nesta economia de plataformas é criado pelos nossos movimentos, pelas nossas movimentações. O que eu estou desejando fazer hoje de noite, quando terminarmos aqui. E quem nos acompanha são essas plataformas. Vocês sabem que estamos sendo monitorados. Qualquer movimento que fazemos aqui é registrado de alguma forma, e isso é o insumo dessa nova economia de plataformas, dessa economia de monitoramento. Isso é muito delicado do ponto de vista de regulação, é uma discussão que vai rolar muito ainda e muito importante. Tem formas de medir isso, o índice digital, chama vórtice digital. Esse eu gosto porque mostra quem mais próximo está daí do olho do furacão, está indo mais rápido na transformação digital. Evidentemente, os setores de tecnologia, mídia, entretenimento, varejo, esses estão mais próximos, aí estão indo mais rápido na transformação digital. Nós vamos ter um desafio na nossa cidade, 1º de janeiro, senhores vereadores, prefeitos, 1º de janeiro, que vão ser eleitos, vão encontrar uma sociedade e economia, como sabemos, numa crise, e especialmente
aqueles pequenos, médios, pequenos negócios que estão ligados a serviços como varejo, que é esse número 3 aí, que está os restaurantes, as lojinhas que estão sob um impacto extraordinário. Esse diagrama que mostra isso ao longo de medições que eles fazem desde 2015, perguntaram aos executivos se a transformação digital, a disrupção, a transformação digital estava impactando os seus negócios. 27% dizia sim. Quando passa 4 anos depois, veja que foi para 88%. Isso era antes da Covid, tá? Todos eles estavam dizendo, chegou de vez. E agora, 2019, começo de 2020, não tem mais dúvida. Para vocês terem uma ideia, tem uma medição feita agora, hoje, eu vi a publicação, uma medição feita pelo McKinsey, lá nos Estados Unidos, sobre o e-commerce, comércio eletrônico. Ele andou, e o diagrama mostra isso, tinha 15% dos americanos faziam compras online. Essas compras de iFood, ou compra no chinesinho que chega na casa da gente, ou etc. Nessa crise, nos últimos 3 meses, esse número passou a 34%, mais do que dobrou. A McKinsey fala que nós andamos 10 anos em 3 meses. É isso que se chama a aceleração da Covid. 10 anos em 3 meses. A gente esperava que 30%, 35% daqui a mais 10 anos nos Estados Unidos fossem. Não, já chegou. Não é? Sobre prefeituras, governo como plataforma. Depois eu vou... Alguém tinha me pedido para bloquear os desenhos aí, e alguém desenhou, já tirou, agradeço. Eu não vou fazer isso aqui. O governo como plataforma é uma proposição, depois essa coisa vai ficar com vocês, tá? O Chico aí, eu hoje mesmo mostro aqui um link e tal. Há 4 áreas focais que devem ser tratadas pelo senhor prefeito vereador, senhora prefeita vereadora, no que entendemos aí dessas plataformas, do governo como plataforma. Uma tem a ver com investir em inovadores, veja o que fizemos com o Porto Digital. Construir um pipeline de talentos, criar um pipeline, isto é, não deixar de formar o tempo todo. Nós vamos ter um grande desafio de talentos nessa economia digital. Nós continuamos contratando no Porto Digital no meio da crise, muitas empresas contratando mais, porque passaram a ser demandadas para ajudar na própria epidemia. Então, nós vamos ter um problema de talentos. Nós precisamos criar condições, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, vereadores, vereadoras. Promover regulações que sejam amigáveis da ruptura, que permitam a inovação. Esse desafio de criarmos uma legislação, um apoio legislativo que permita a inovação é um desafio muito grande para as nossas cidades. E usar os ativos públicos para promover a inovação. Lembrem-se, nós estamos usando ali no Porto Digital muitos prédios que eram prédios públicos. Essas 4 coisinhas, gravem, para entender porque o Porto Digital é o lugar, o ambiente em que nós temos transações que passam por transformações do lugar, da cidade, transformação da convivência, transformação dos negócios e transformação da educação. Negócios, convivência social e educação. Essas 3 áreas estão, em relação à cidade, que vem aí no pós-Covid, vão ser muito desafiadores. O lugar dos negócios e como se dá agora, com esses distanciamentos, com as exigências sanitárias, o lugar da educação e a cidade, o lugar público. No bairro do Recife, nós temos uma abordagem de caminhabilidade que pode interessar alguns de vocês aí. Vejam, cada uma das nossas cidades aqui deve ter uma área histórica, um lugar que vocês queiram privilegiar aí em termos de atração de empresas, de criação do ambiente adequado para criação de empregos, para a convivência. No caso do Porto Digital, a gente está trabalhando com a ideia muito tomada emprestada aí da prefeita de Paris, que foi reeleita agora com um programa de uma cidade de 15 minutos. Isto é, uma cidade em que você pudesse atender às suas necessidades básicas, como moradia, trabalho, educação, compra, no máximo com uma caminhada ou através de
uma caminhada ou usando uma bicicleta, no máximo 15 minutos, nós usamos aqui a ideia de um distrito de 5 minutos, de uma caminhada de 5 minutos, né? Que é o caso do Porto Digital. 5 minutos no máximo, naquela ideia que eu mostrei a vocês, numa caminhada, nós vamos encontrar 80% daqueles 11 mil jovens que estão ali. Numa nova convivência, numa nova sociabilidade que é exigida, veja o raio que eu tracei ali, e para quem conhece aqui está entendendo o que eu estou dizendo, e estou trabalhando, a minha empresa é a Porto Marinho, eu trabalho hoje como consultor de cenários, estratégias, e especialmente nessa história de revitalização de centros históricos, atraindo empresas, etc., como fizemos no Porto Digital. Isso aí é Manaus, não sei se tem alguém aqui de Manaus, mas ali onde fica o Palácio Rio Branco, na Praça Dom Pedro, nós estamos trabalhando um distrito de inovação que tem essa mesma lógica de caminhabilidade. Portanto, o Porto Digital, olhando agora o Marco Zero, e Chico, eu vou correr agora para poder a gente conversar um pouquinho mais, as 339 empresas, 11.600 colaboradores, tem uma governança público-privada, fundamental isso. Eu sou conselheiro de uma organização social que faz a governança desse nosso polo, desse nosso Porto Digital, é fundamental. E eu queria mostrar umas imagens bem rapidinho para vocês. Aí eu fiz a mistura da imagem agora de 2 turistas, 2 anos atrás, e esse prédio em 1910. Esse prédio era de um banco inglês, a economia açucareira estava exportando aqui pelo Porto do Recife, então tinha os bancos ingleses no Marco Zero, o vizinho dele está, esse aqui é o Barão do Rio Branco, era a Praça do Rio Branco, o Banco do Brasil está aqui, a Associação Comercial, e hoje isso está em revitalização. Eu vou entrar nele, para vocês entenderem aqui, olha, esse que era o prédio do banco, hoje é dessa empresinha, alugada essa empresinha, que é a Inloco, empresinha, quer dizer, uma empresa inovadora, tem 150 pessoas trabalhando, e que trabalha com analytics de lugares, que acompanha o nosso movimento, para onde está indo o nosso celular. Veja, eu vou mostrar nesse mergulho aqui esses pontinhos, e vocês sabem o que é isso? Isso é 26 de janeiro de 2019, isso é Brumadinho, 1 minuto antes da barragem estourar. Você tinha os celulares acesos, sendo monitorados, e essa empresa ela tem isso, tem uma série de tecnologias que permite isso, está ajudando muito agora no distanciamento social, exatamente por essa razão. Vocês podem imaginar que minutos depois disso, muitos desses pontinhos se apagaram, né? Uma formulação da minha experiência que eu modestamente queria provocá-los aí a incorporarem as suas reflexões sobre projetos de desenvolvimento, né? Da minha experiência, eu posso dizer que precisamos criar instituições, são regulações, né? Leis de incentivos, organizações, que são, por exemplo, a organização social que faz a gestão público-privada do Porto Digital, então instituições, regulações, incentivos. Incentivo fiscal, por exemplo. A empresa que vai para o bairro do Recife, dos 5 pontos percentuais, dos 5% que as empresas pagam de ISS, paga só 2%. Então, houve uma redução, muitas prefeituras fazem isso. Mas, neste caso, nós fazemos num lugar muito especial, que é esse bairro do Recife. Então, não é só o incentivo, é o lugar, e é a organização, e é, portanto, o território, a organização e as instituições que fazem o desenvolvimento sustentável. Isso é uma lição que a gente pode tirar da nossa experiência para dizer que nós estamos aí, não é por acaso, nós estamos aí by design, nós planejamos. Eu me envolvi com isso pelo menos 30 anos. E a mensagem que a gente tem dado aqui para o pessoal e que dou para vocês é que nós estamos voltando desde o dia 20 de julho agora, muito lentamente, com todo cuidado, porque a gente sabe que está se desenhando uma nova sociabilidade, outras formas de convivência. Vocês se lembram qual foi a última vez que vocês apertaram as mãos, deram beijos, de abraços de reencontro? Nós sabemos que isso mudou muito. Então, a gente tem que fazer
uma nova sociabilidade. Num ambiente que era um ambiente, como eu falo, como digo, caminhável, em que a gente sai do... Eu tenho escritório lá, saio disso, nós nos encontramos nos muitos restaurantes que foram sendo criados, empregos gerados pela demanda desses 11 mil trabalhadores dessas empresas digitais, né? Uma nova sociabilidade que a gente está desenhando. Uma nova sociabilidade num mundo, não sei se vocês viram esse foi um meme que saiu aí, que era o Sexto Sentido, o menino do Sexto Sentido. Eu tenho medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar um link de reunião, né? A gente está nesse mundo aqui de links de reunião. Ô Chico, ô Tati, qual é o link do Zoom que vamos entrar hoje às 7 horas? A gente sabe, e a cara apavorada do menino, meu Deus do céu, ainda tem mais outra reunião hoje, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aqui eu vou fazer uma brincadeira com meus amigos pernambucanos, que têm uma mania, e eu tenho o título de cidadão pernambucano, que me foi dado com muito orgulho, paraibano pernambucano, mas o pernambucano, ele é aquele que diz que ali naquela foto, você já sabe muito, a foto que eu mostrei, ali tem o rio Capibaribe, o Beberibe, eles se encontram ali para formar o Oceano Atlântico, né? Esse é o pernambucano. Vejam o que eu encontrei. Essa foto em 1910 foi demolida, esse prédio aqui, era um hotel. Veja o que está escrito em francês, o grande hotel do universo. Quer dizer, o pernambucano aí, já lá, não queria, não estava contente com o seu hotel do Recife, era o grande hotel do universo. Então, esse pernambucano é o cara que também, para nós migrantes, e eu venho da Paraíba, de Patos, na Paraíba, e esse menino ele vem de Campina Grande, ele diz, o Recife é a minha Paris. Esse sentimento de que, para nós aqui da região, não quero desfazer de jeito nenhum nenhuma outra cidade, mas para o migrante que vem do interior aqui, próximo a Pernambuco, pela formação do Recife, eu entendo muito bem a frase desse rapaz, quer dizer, nós somos atraídos para... Eu me formei aqui em engenharia, fiquei até os 17 anos em Patos e vim, meu pai tinha condição de me colocar aqui, um dentista também formado aqui, mas o Recife é a minha Paris, eu gosto muito dessa frasezinha. E tem uma forma de expressar isso que eu queria, ao me encaminhar para o fim aqui dessa troca de ideias, aí, dessas provocações para tocarmos ideias. Gosto muito dessa imagem do rio Capibaribe, ali ao nível do barqueiro, né? Em vez de olhar lá de cima, ao nível do barqueiro, vendo lá o Palácio do Governo, a Rua da Aurora, e assim por diante. Para dizer uma coisa que eu trabalho como urbanista e que, para mim, é fundamental para quem trabalha com a revitalização de centro histórico, recuperação das nossas cidades, em qualquer que seja o setor, seja na saúde, especialmente agora na saúde, esses bravos batalhadores que estão nos ajudando a sair dessa pandemia, seja na área da educação. É que se nós não cuidarmos, eu uso esse trio como urbanista, de paisagem da nossa cidade, no sentido de dar orgulho, de atrair os jovens para a cidade, ficarem aqui, textura, no sentido de procurarmos, isso é uma forma mais do urbanista falar, a escala humana, a cidade na escala humana, a convivência, que o bairro, por exemplo, do Recife nos permite, por estar preservado, não tem tantos prédios altos, etc., portanto, a escala humana, e o afeto, que é a nossa afeição pela cidade. Se nós não conseguirmos, senhores prefeitos, vereadores, nós não conseguirmos suscitar, provocar, promover esse sentido de apropriação afetiva pela nossa cidade, pelos lugares, pelos centros urbanos, nós não vamos conseguir vencer muitos dos desafios de degradação dos centros históricos, das nossas cidades, de quaisquer que sejam os nossos bairros, quaisquer que sejam os nossos setores. É por isso que nós usamos muito, no caso do bairro do Recife, do Porto Digital, as metáforas, né? A riqueza das metáforas. Veja o próprio nome, Porto Digital, né? Para a construção do futuro, a construção do lugar. Essa menina representa, e com mais 2 slides eu termino, um movimento de 200 jovens, 200 não, tinha menos, uns 50 jovens, mas eles saíram com 200 coraçõezinhos de isopor vermelho que está aí na mão dela, e foram colando
nas nossas estátuas. Nós temos muitas estátuas, essa é na beira do Capibaribe, que homenageiam os nossos poetas. João Cabral de Melo Neto, por exemplo, é o que está aí. E colaram o coraçãozinho vermelho para demonstrar o amor, o afeto, aquele personagem ali. Fizeram isso em vários monumentos, e esse é, em especial, um que eu gosto de mostrar, que é o monumento Tortura Nunca Mais, que fica na Rua da Aurora, aqui no Recife. Foi a primeira administração de Jarbas, da qual eu participei, de 85 a 88, e foi um concurso e tal, e era uma homenagem aos desaparecidos políticos, né? Embaixo dessa estátua tem umas plaquinhas homenageando, e para cada uma delas os meninos viraram a noite colando esses coraçõezinhos, que eu chamo de uma reapropriação afetiva do lugar. Uma reapropriação afetiva. Aquele lugar que está lá abandonado, há que criar movimentos com os nossos jovens, e esse eles fizeram espontaneamente, com os nossos jovens para a reapropriação do lugar. Nesse link aí, bit.ly, bit.ly/CM de Cláudio Marinho, Smart Cities, do jeito que está escrito, você já tem essa minha apresentação, tá? Vai baixar um PDF, quem quiser essas imagens, fique inteiramente à vontade. Eu estou no Instagram em Cmarinho, como vocês estão vendo, meu e-mail está aí, mas bit.ly/CM maiúsculo, Smart Cities minúsculo, se vocês clicarem aí nesse link no navegador, vão cair dentro aqui desse PDF. Então, Chico, esse era o nosso compromisso aí de falar, e pelo menos esse tempinho que eu usei. Espero não ter usado muito mais do que vocês esperavam, para falar da nossa experiência aqui no Recife, ficar inteiramente à disposição de vocês e dizer mais uma vez da minha alegria de estar na Fundação Ulisses Guimarães, com todos vocês aqui, com muita saudade do Dr. Ulisses. Fico à disposição para qualquer pergunta, para dialogarmos aí sobre esses assuntos ou outros que vocês tenham. Fico à sua disposição. Obrigado, Cláudio. Com muita felicidade e cumprimento de vários que estão fazendo aí no chat com relação à sua apresentação. Ela vem coroar essa miscigenação de informações que a gente da Fundação Comé costuma a trazer como a bandeira do conhecimento, ela sendo prioridade em nossos trabalhos, conhecimento de levar, porque o conhecimento, você vendo aí a tela, passando o dedo na tela, você vai ver o Brasil inteiro e provavelmente cada um com uma formação, cada uma com uma cor, cada uma com a sua classificação. E esse é o barato do conhecimento. O conhecimento ele não cria filtro. A única coisa para o conhecimento que a gente faz aí um esforço é para que as pessoas efetivamente busquem o conhecimento. E nesse paradoxo de pandemia, nós não teríamos nenhum encontro, 243 pessoas do Brasil inteiro, se não tivesse uma pandemia. Então, é um fato que, não sei, mas nós temos que aprender muito a ter, e você citou bem isso, Cláudio, a forma do conhecimento, a forma da busca para poder fazer o enfrentamento e as adaptações necessárias para o pós-Covid. Eu vou abrir aqui, já tem algumas perguntas. Quem quiser, por favor, use o chat. Eu vou começar a fazer as perguntas ao Cláudio, mas queria registrar a presença da vereadora Maria do Carmo, presidente do MDB Mulher do Estado de São Paulo, Tetê Bezerra, que é uma satisfação grande, deputada, sempre presente na Fundação, no MDB, é uma companheira muito bacana nossa, a Luzia Toledo, senadora e deputada estadual pelo Espírito Santo, em nome das mulheres presentes, nosso agradecimento. Só para efeito de informação, que vem algumas perguntas nesse sentido, Cláudio, 12% dos municípios brasileiros estão acima de 50 mil habitantes. O resto vão até 50 mil habitantes, ou seja, 88%.
partindo desses números, a primeira pergunta vem do Heron, do Ceará. Conseguiremos construir uma cidade menos desigual para todos e todas após essa pandemia? A pergunta, Cláudio. Agradeço, Heron, do Ceará, nosso companheiro aqui nordestino, pela pergunta. E vou falar uma coisa que tem a ver com os cearenses, que nos dão inveja benigna, aquela inveja benigna aqui, que tem a ver muito com vocês aí. O Ceará tem um movimento de dentro para fora, vindo do interior para a capital, que quase nenhum dos nossos estados tem. E eu vou citar, pelo menos da minha experiência, 3 exemplos. Como secretário de Ciência e Tecnologia, eu acompanhava o movimento do Ceará de institutos de formação técnica por todo o estado. Isso aí nos dava sinal para a gente em Pernambuco aqui, a importância de levar a educação profissional para as cidades do interior. Isso é um. 2, o Ceará conseguiu fazer uma articulação de dentro para fora do fibramento óptico, dos anéis ópticos, que são 2 anéis ópticos redundantes no Ceará, que permitiu, no modelo, especialmente no modelo inovador de negócios, de criar infraestrutura com investimento público, mas permitindo ao pequeno provedor de acesso à internet que se conectasse a essas redes e levasse ao pequeno município a infraestrutura, lembrando o que eu estava mostrando há pouco das plataformas, infraestrutura da economia do futuro. E do futuro, a pandemia veio nos dizer, é agora. Quer dizer, eu tenho na minha cidade a empresa BrisaNet, lá em Patos, ela colocou fibra ótica em 100% das ruas. A minha querida mãe, que ainda mora lá em Patos, tem 88 anos, a minha mãe usa o iPad para ver, por exemplo, o Netflix com uma banda, acesso à internet, melhor do que a minha aqui. Então, uma cidade como Patos, tem hoje 100 mil habitantes, está acima dos seus 12%, sem nenhuma dúvida, mas eu sei que a BrisaNet mesmo, vindo lá de Crato, ela está fibrando todo o interior do Nordeste, chegando ao interior de Pernambuco e tal. Então, a minha esperança, quando você coloca isso, é a capacidade empreendedora das nossas pequenas cidades. Capacidade empreendedora. Eu dei exemplo na área de infraestrutura de tecnologia, mas também posso aplicar, esse é o terceiro exemplo, ao enorme esforço feito pelo Ceará em mudar a educação de ensino fundamental. Se aqui em Pernambuco a gente avançou muito na educação do ensino médio, mas aquela educação que depende essencialmente da prefeitura, da pequena cidade do interior, a educação que vocês fazem no Ceará é uma educação que dá exemplo da transformação que é possível no nosso modelo educacional. Então, eu queria citar esses 3 exemplos para dizer da minha admiração dos irmãos nordestinos cearenses e da minha esperança de que movimentos como esses que citei, que nos dão a crença no futuro, especialmente no meio dessa crise agora. Obrigado pela pergunta. A próxima é: o senhor acredita que a recuperação da economia está ligada diretamente ao boom da tecnologia? Mas o Brasil terá que evoluir em muitos quesitos quando se fala em informação da tecnologia. Como o Brasil pode alavancar? Ana. Olha, essa é uma pergunta muito difícil de encontrar resposta no Brasil atual. Eu falo isso com a tristeza e o sentimento de que precisa ser superado por cada um de nós, de quem participou, como fui secretário de Ciência e Tecnologia por 8 anos e presidi o Fórum de Secretários de Ciência e Tecnologia de 2002 a 2004, no momento em que nós estávamos formando, era o governo Fernando Henrique Cardoso, formando os fundos setoriais de apoio à pesquisa e desenvolvimento, que foram fundamentais para a criação de recursos para isso. Mas o que há nos últimos anos, é uma desmobilização
dessa nossa capacidade de produção do conhecimento, pesquisa e inovação. Há uma desmobilização dessa nossa capacidade do Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, que já foi tão forte. E, continuando a resposta da sua pergunta sobre recuperação econômica, sim, não há forma, não há como sairmos dessa crise sem utilizarmos o que nos provê e permite a tecnologia. Vou repetir o meu exercício de chamar a atenção de vocês para o desafio físico-digital. O digital chegou para valer, a transformação digital dos negócios. Aqueles que não fizeram isso estão acelerando na crise para fazer, alguns conseguem, mas não é de uma hora para outra. Se o nosso desafio da recuperação econômica ele está em bases digitais, em bases da economia inovadora, nós estamos sim com um problema aí. Isso, infelizmente, e precisaria ter uma atenção muito grande da política pública em todos os níveis para promover a inovação, a educação, inovação, pesquisa e desenvolvimento voltada para esse mundo que está se aproximando aí muito rapidamente. É um mundo físico-digital. Rosângela, da República do Ceará. No Brasil, temos um grande número de pequenas e médias cidades e, bem sabemos, bem mais pobres. Em que áreas esses municípios que têm no máximo 50 mil habitantes seriam melhor aplicadas essa noção de cidade de aplicativos? E continuando, e como essa experiência forçada com o home office, o trabalho em casa, vai permanecer entre nós? E como isso pode ajudar as pequenas cidades? Ou não terá nelas um peso relevante? Ótima pergunta, Rosângela, da República do Ceará. Gosto desse sentimento aí. A primeira parte da sua pergunta, eu espero ter já contribuído com a minha reflexão. Desculpe, porque falei há pouco dela, do movimento do interior, da infraestrutura vindo das pequenas cidades, os empreendedores dessas pequenas cidades. A segunda parte da sua pergunta tem uma novidade importante para a gente tratar aqui. A história do home office. Veja como nós estamos enfrentando isso nas nossas discussões aqui do Porto Digital. Nós vamos ter uma oportunidade e ameaça. Oportunidade e ameaça é um misto bem interessante agora. Sim, o home office ele veio para ficar e ele não é a solução salvadora de tudo. Salvadora dos aluguéis, as empresas estão dizendo, opa, agora todo mundo em casa não paga mais aluguel. É um pensamento muito rasteiro, aquele empresarial que pensa assim, não, agora todo mundo em casa e tal. Não é bem assim. E sim veio para ficar no uso misto híbrido, a gente está chamando a empresa híbrida, aquela que consegue administrar físico-digital, localizado no seu, pegue o bairro do Recife, na sua empresa, ali nos escritórios, mas ao mesmo tempo distribuído pela cidade. Isso eu estou falando de uma região metropolitana e vou direto à sua pergunta, que é muito boa nesse sentido. Por outro lado, há uma demanda daqueles que perceberam em todo o mundo que você pode muito bem ter, especialmente gente na área de tecnologia, desenvolvedores, né? Desenvolvedores de software, de soluções, de serviços e tal. Você pode ter muito boa gente formada pelas nossas universidades, do Ceará, de Pernambuco, de São Paulo, muito boa gente formada aqui, na mesma qualidade de formação do Vale do Silício, lá da Europa, o que seja, jovens profissionais, que contratados à distância, produzem igual, com produtividade e qualidade igual a deles, mas por um custo muito mais baixo. Nós estamos já começamos a ver sinais de assédio, não só, pega agora as empresas, olhando o Porto Digital sempre, como estamos, todo o Brasil está aqui, empresas de São Paulo que dizem, por que eu vou contratar gente tão cara lá na cidade de São Paulo, com os custos de vida, etc. Eu posso pegar alguém lá do Recife, que está nesse ambiente de inovação, que tem esse contrato e ele pode trabalhar de casa. Trabalhar naquela hora, veja, trabalho na empresa do Porto Digital, mas também tenho os meus bicos, os meus freelas, né, eles chamam. Então, nós estamos muito atentos a esse movimento. De um lado,
ele é desagregador, cultura empresarial, isso é fundamental, hein? A cultura organizacional não se dá nesse mundo que está aqui hoje, não. Ele vai ter que ser reconfigurado, repito, vai ter que ser reconfigurado. Todo mundo nas suas casas, o conflito, o menino não está ainda para a escola ainda, isso não deu uma produtividade igual ou um pouco mais alta, porque todo mundo passou a trabalhar muito mais. Veja, nós estamos às 20 horas e 17 minutos. Eu estou vindo de um dia inteiro de atividades. Eu estou em quarentena, em atividades que não tem mais intervalos. Não tem mais nem como pegar o carro para sair ali, um Uber, para sair de uma reunião para outra. São reuniões em cima de reuniões. Por isso que o menino está assombrado, live em cima de live. Então, você trabalhando, todos nós, muito mais. Então, isso vai dar uma produtividade, mas não aguenta. Esse é o lado ruim da coisa. O lado bom para a cidade do interior é que, dependendo do prefeito, da política inventiva, criativa, da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, dos atores locais, você pode pegar uma cidade que tem, por exemplo, um clima muito bom e criar uma mensagem narrativa de atração de jovens empreendedores que, ali podendo morar e trabalhar com uma boa conexão à internet, criam empregos locais. Algumas cidades pequenas, entre a cidade do Porto e a cidade, especialmente no Fundão, e a cidade de Lisboa, estão fazendo isso com muita inteligência. São cidades de 5 mil habitantes, que são cidades, por exemplo, que tem uma delas tem 5 mil habitantes e tem 700 engenheiros de software. Conseguiram criar atrativos, aluguéis, projetos interessantes de parques urbanos associados à habitação. Isto é, precisamos colocar gente de qualidade, arquiteto, urbanista, economista, etc., para desenhar, para cada uma das nossas cidades pequenas, desenhar uma política de atração desses jovens empreendedores. E aí sim, Rosângela, eu vejo uma grande oportunidade para as nossas cidades pequenas empreendedoras. Ok. Temos mais duas perguntas. Temos da Nilva, do Enio e do não identificado 1001G, que não transcodificou o nome dele, já está na fase digital. A pergunta do Enio é o seguinte: Scott Galloway, que escreveu o livro Os Quatro, Apple, Google, Amazon e Facebook, falou tudo que você disse, porém disse que esta época digital exigiria que nos mudemos para as grandes cidades, porque esta economia existe milhões de usuários para ser acessível. Você vê risco para as pequenas e médias cidades que não têm escala para os serviços digitais? Olha, eu acho que Enio está complementando a pergunta da Rosângela anterior, trazendo uma citação, eu conheço a sua citação importantíssima, aí a ideia de que as cidades que são grandes aglomerados, as metropolitanas, e a Richard Florida, você deve gostar também, escreve muito sobre isso, a cidade criativa, é onde você vai ter as condições pela aglomeração de talentos e diversificação de talentos, você tem mais condições para a inovação, para a criação de empregos inovadores, e ele está certo, eles estão certos, os autores. Sim, e é por isso que a gente faz políticas como a do Porto Digital, de criar um aglomerado urbano, criando condições especiais, no nosso caso são condições histórico-culturais, atrativos para os nossos jovens, para que neste ambiente de efervescência, de contatos, do que a gente chama de serendipity, de aparecer no contato ali na caminhabilidade, aparecerem ideias novas, mudarem oportunidades. Isso a gente pôde verificar ao longo desses 20 anos. Sim, é importante a aglomeração. E não há uma correlação entre dizer, veja, alguns muito primariamente estão fazendo, não, as grandes aglomerações agora não vão existir mais porque a Covid chegou e não pode ter mais aglomeração. Cuidado, eu repito aquele meu manifesto, não existe cidade burra, a cidade é um engenho inteligente, a aglomeração é o que nos permite sobreviver e vai acontecer a mesma coisa agora. É aí onde se gera o conhecimento, é onde se adensa
o conhecimento. Então, elas são necessárias, mas isso não impede, que é o outro lado da sua pergunta que eu tentei responder há pouco, não impede que municípios empreendedores que tenham ativos, especialmente ativos ambientais, hein? Porque agora a próxima crise que já está aí na nossa agenda é a crise ambiental. O alerta que veio da Covid, é dizer aquela coisa inesperada, e a gente fica achando que o tal do aquecimento, a crise ambiental está indo lá para o ano 2050, ela pode chegar assim, como chegou a vir. Então, nós precisamos estar muito preparados para isso. Nesse sentido, os ativos ambientais. Ok, Cláudio? Sim, senhor. É que você tinha mutado aí, como o pessoal tinha dado mudo aí no meu microfone, mas eu já tinha terminado. Chico, pode Ok. continuar. Perguntas complementares da deputada Tete Bezerra com Carlos Partesani, Mato Grosso e Espírito Santo. A disruptura da economia tradicional do turismo contribuirá com a recuperação da economia das regiões turísticas do país? Isso é uma pergunta dela. E a pergunta que rebate, de certa forma, o turismo no Brasil está ameaçado em virtude da pandemia? Como as cidades turísticas lidarão com isso? Eu vou repetir o argumento, eu estou gostando muito da sequência de perguntas, que significa uma convergência grande entre os que perguntaram, espero que seja uma amostra significativa, de preocupações com cidade pequena e o que fazer, setores de serviços diante da disrupção, que é o caso aqui, especialmente turismo e outros, e o que fazer, e eu tenho tentado gradualmente acrescentar, espero acrescentar mais alguma coisa, argumentos para cada um de nós em cada uma das nossas cidades. Vamos falar das cidades turísticas. E vou citar mais uma vez, e vocês podem baixar aquele meu PDF, repito, aquela iniciativa da cidade de Copenhague, que chama Local Hood. Lembra? Local Hood. O que é que eles fizeram? Disseram, olha, nós não aguentamos mais, veja que vai parecer uma triste ironia o que eu vou falar agora. A gente esvaziou os hotéis 70%, 80% dos principais centros turísticos, que não poderia ter aglomeração. Então, foram embora todo mundo. Mas, por outro lado, alguns lugares, algumas cidades, especialmente as europeias, já não aguentam mais Barcelona, Paris, Copenhague, Veneza. Já não aguentam mais 20 milhões, Barcelona, 20 milhões de visitantes. Os cidadãos não conseguem mais conviver pacificamente com esse assédio do turismo de massa. Então, eu acho, TT, se me permite chamá-la assim, eu acho que o grande desafio aí também está no desenho inventivo, criativo, de uma estratégia de turismo diferenciada, que não seja turismo massivo. Então, aqueles municípios, lugares que tenham ativos ambientais, repito, subexplorados, ou históricos, ou diferenciais outros que vão além do sol e mar, como a gente chama aqui, e é o caso de Pernambuco, o desafio, alguns municípios que têm cachoeiras, que têm, digamos, hotel fazenda, um lugar mais frio no circuito do frio da Paraíba, ali de areia, Bananeiras, aqui em Triunfo. Esses lugares começam a ter apelo para uma estratégia local que vai aproveitar o poder de consumo daqueles que se assombraram com as aglomerações, da classe média que pode consumir isso. Então, eu desenharia estratégias diferenciadas para cada um desses ativos desses municípios, exatamente um turismo de mais qualidade. Chico, alguma outra pergunta? Acho que o Chico está sem o microfone. Não, estou ligando, estou aqui na área, quer dizer, tá bom. elas sendo complementares, tem outra pergunta, eu estou procurando sempre associar. Elas Certo. têm agora da Nilva, do Mato Grosso do Sul,
sabemos que o Brasil tem ainda lugares sem acesso e dificuldade em função da imensa desigualdade e diversidade territorial. Como você vê essa caminhada e quais são as principais ações para avançar? E também, semelhante a essa, também temos aqui o não identificado, o 1001G. O senhor acha que o mundo digital pode acabar com as lojas físicas? Eu acho que elas se complementam na expectativa. Tá, vamos levar em conta a primeira pergunta de Nilva, sobre isolamento, distância, infraestrutura. Eu vou associar, e você fez bem, Chico, associar do 1001G, que se o digital vai acabar com o físico aí, para enfatizar o que eu tenho chamado de físico digital, ou que o Silvio Meira, que é o nosso companheiro aqui da universidade, usa a palavra digital. Físico, digital, digital, e o AL eles é físico, digital e é social, né? Isso, ou a nova sociabilidade, a nova forma de convivência nas nossas cidades, nos nossos espaços de trabalho, etc. Não, 1001G, não tem isso do digital acabar o físico, é físico-digital engenhosamente combinados. Por exemplo, se vocês olharem, vou dar um exemplo que é conhecido no mercado, do Magazine Luiza. O Magazine Luiza já tinha, no começo da crise, 50%, 45% do seu faturamento vindo do Magalu, do digital, do e-commerce. Quando chegou a crise, o físico fechou todo. Como eles já vinham investindo há 8 anos ou mais nessa infraestrutura digital, o que eles fizeram foi acelerar esse serviço nessa plataforma, incorporando novos parceiros, por exemplo, o pequeno negócio que conecta o parceiro Magalu e usa já a infraestrutura, o pequeno negócio físico que não tinha migrado para o digital ainda, ou a loja de confecções, o que seja, e usar a plataforma. Então, lembre-se, o mundo de plataformas. Uma frase que a gente tem usado muito aqui é o seguinte: ou você tem a sua plataforma, se investiu nela há mais tempo, não vai ter de uma hora para outra, ou você vai ter que ir para a plataforma de alguém. Então, neste mundo, nós não temos lugar fora dessas plataformas. E esse é o grande desafio regulatório, tudo aquilo que conversamos ali na palestra. Então, se você não tem a sua plataforma, você vai ter que estar na plataforma de alguém. Então, a forma como você negocia é que é fundamental agora, essa entrada nesse marketplace. Então, ele é físico, ele é digital. E aqueles que combinarem melhor esse mix aí é que poderão prosperar nessa economia. E a infraestrutura, Nilva, a gente não esquecer, nós estamos num país em que a gente tem que ficar o tempo todo, a gente diz aqui, né, assoviando e chupando cana. Tem que estar o tempo todo olhando para o padre, olhando para a missa. Nós temos que resolver os problemas do passado, o legado, da nossa falta de infraestrutura. Cada prefeito, vereador, deputado, governador tem que estar atrás de fazer a conexão física. Nós não podemos ter mais municípios, e temos muitos, né, isolados. Então, a infraestrutura é fundamental ainda. E não é porque a infraestrutura de fibra ótica chegou e chega mais rápido. Estou dando exemplo da minha cidade, lá em Patos, ela é cabeada 100% fibra ótica. Nós já temos hoje mais acesso à internet, pessoas com acesso à internet do que acesso a saneamento no país. Então, a gente tem que andar com essas duas agendas juntas. A agenda do passado e a agenda do futuro que já chegou, que é essa agenda digital. Então, não esquecer, é um olho no padre e outro na missa, infelizmente. Temos que ter a nossa capacidade de liderança, de cada um de vocês, de andar com essas duas agendas. E ela não pode ser uma para depois ir a outra, não, hein? Senão o passado, o legado, vai ficar pior ainda, saneamento, e avança a fibra ótica. E se não avançar saneamento, condições de vida, etc., não adianta ter a formação dos nossos jovens, porque eles não vão aguentar uma cidade sem essas condições e vão migrar, nós vamos perder talentos. Então, o nosso desafio é um olho no padre e outro na missa. Chico, tem mais alguma?
essa agora a última pergunta que nós temos aqui, Cláudio, que é da Astrid, de Goiás. O ensino remoto será uma realidade nas universidades e escolas públicas e particulares? Ótima pergunta, Astrid. E para a gente terminar aqui, pelo que eu vejo, a última pergunta, como você diz, com a educação. Veja, nós passamos nesse momento do país, esse momento tão crítico, passamos por situações muito, eu vou usar a palavra vexatórias na universidade pública brasileira. Algumas escolas privadas, ou faculdades privadas, universidades privadas, rapidamente se adaptaram e migraram para um ensino tipo educação à distância EAD, um ensino remoto, precário que seja, mas não permitiram que o alunado ficasse à toa. E boa parte da universidade pública brasileira não fez isso. Então, isso é muito ruim, porque nós estamos tendo já medições disso. O índice de evasão está aumentando, então aquele jovem que já era desestimulado por uma falta de ensino de qualidade, de infraestrutura, o que seja, neste momento passou a ser mais desestimulado ainda e estimulado a abandonar a universidade, abandonar a formação, no ensino médio, na universidade e tal. Então, ele passou por um momento, está passando, por um momento crítico. Em algumas das discussões que nós vimos aqui mesmo em Pernambuco, deve ter acontecido em qualquer dos outros estados aqui presentes, vocês vão ver os professores reunidos dizendo, não, a gente não pode iniciar ainda a educação à distância porque tem o pessoal da cota que não tem conexão à internet. Então, você, por isso, e olha, começa a medir, faz pesquisa quantos são, etc. Quer dizer, eu não vi número superior a 20%, 25% dos que não teriam conexão, em condições de trabalhar. Então, por não ter esses 25% que você deveria resolver com investimento público, eu tenho um amigo aqui que fez um cálculo. Tá, não tem, esse pessoal não tem computador para conectar, usa o celular e tal. Tá, se você contar esses que estão fora, você vai gastar algo como 1 a 2 bilhões de reais. Não investindo 700 bilhões de reais na partida para sair dessa crise. O que é 1 bilhão de reais sobre isso? Calculando, aqui nós trabalhamos com orçamento, não é isso? Calculando, tinha que ter uma iniciativa enérgica de uma política pública educacional do Ministério da Educação. Começou a aparecer coisa muito, muito tímida nesse sentido, transferir dinheiro para as universidades federais para conectar, etc. Mas na velocidade da crise, do mesmo jeito que o Ministério da Economia libera para os bancos, tanto para aumentar reservas, para poder aumentar financiamento ao pequeno e que vem bem devagar, deveria ter havido, se houvesse uma política pública consistente de educação no país, e nós estamos precisando dela, uma política mais agressiva para enfrentar o desafio da desconexão do mundo presencial dos nossos alunos em todos os planos. Sim, aí, Astrid, você trouxe uma questão fundamental aí para nós tratarmos aí no país de hoje, no Brasil de hoje, em que o futuro acelerou e a gente precisava ter tido muita capacidade de gestão para fazer esse tipo de coisa. Olha, são 20 horas e 36 minutos. Fizemos mais 2 registros, as perguntas estão aparecendo, mas a gente tem o horário. Eu queria deixar um registro aí, até para o amigo Cláudio, para outras pessoas. Vou dar um exemplo, me pegar como exemplo quais seriam minhas expectativas se eu fosse reassumir a prefeitura da cidade chamada Conceição da Barra, no Espírito Santo. Cidade que existe há 129 anos, uma população de 31 mil habitantes, uma cidade litorânea, onde predominava a pesca no passado e hoje predomina a plantação de eucalipto. A objetividade, quem vai assumir as prefeituras no dia 1º de janeiro de 2021,
com relação ao que a gente está ouvindo, ao conhecimento, as coisas todas, eu vejo uma distância muito grande, mas essa distância é inversamente, ela também está diretamente, melhor dizendo, proporcional à minha vontade, com os conhecimentos que eu adquiri na vida, para fazer um enfrentamento. Mas vejo isso um desafio muito grande para 88% dos nossos municípios. Um prefeito entrando na prefeitura, em 1º de janeiro de 2021, com perspectivas de repasses, e todos esses municípios vivem de repasse, porque o ISS e o IPTU não vão existir. Existe, quando existem, são de pouquíssimas monta, tamanho, e aí a pessoa, eu não vejo, quer dizer, teria uma na minha leitura, o Cláudio, e não um desânimo, que o prefeito vai funcionar nesses primeiros anos aí da prefeitura, principalmente os 2 até o 3º ano. Não, ele não tem como fugir à tese do assistencialismo na troca do voto pela eleição. O fato é o seguinte: depois de eleito, a dificuldade vai estar tamanha. Quais os supermercados que sobreviveram, quais as padarias que sobreviveram, quais os médicos que vão estar trabalhando, qual o salário que vai pagar o médico, qual o salário que vai pagar o professor, porque o repasse vai ser influenciado. Será que vai ter uma moeda paralela para fazer a relação de pagamentos, os escambos? Porque isso é uma realidade. Eu notei isso da pergunta da Rosângela, e eu estou falando muito assim com uma pessoa que sou extremamente animado por desafios. Mas tem uma realidade, e essa realidade eu acho que a gente precisa, todos nós, começar a procurar essa realidade para não ter um impacto, porque antigamente você estava nas prefeituras, assumia ela com uma dívida e tal, e botava a culpa no prefeito anterior. Hoje não tem mais essa desculpa, porque o problema é planetário. Então, a expectativa das cidades, dos 88% das cidades, são as cidades mais carentes, a pessoa está precisando de comida, porque ela não consegue ter emprego para trabalhar e gerar renda para comprar. Quem vai fornecer a comida? O remédio, a farmácia. Como é que essa relação vai se instalar nos municípios mais longínquos das cidades, aí, como o Enio falou? Esse ponto é um ponto não de um comentarista, mas de uma pessoa que foi prefeito da cidade, numa condição totalmente diferente do que vai acontecer com a pandemia, e onde existe uma certa conjugação da ação do prefeito lá na frente, porque à medida que a pessoa vai me reeleger, ele vai querer que eu resolva o problema na hora, que isso sempre é a relação natural das coisas. Mas tem um fator novo que o prefeito não vai nem ter condição de resolver. Aí e aí, Cláudio, como é que as pessoas se despertam? A gente vai conversar, e eu estou falando com vocês, estou lembrando os lugares mais carentes, paupérrimos da minha cidade, que eu visitei, consigo visualizar alguns distritos e algumas casas que eu entrei, que ainda existe, de pau a pique, feito de barro, e aí você do Nordeste, sendo paraibano e pernambucano ao mesmo tempo, você sabe que eu estou me referindo, como é que se enfrenta isso de eu levar um discurso digital? Como é que eu levo de empreendedorismo se eu não tenho como transformar o empreendedorismo no local? O cara vai ter que sair de barco, ele vai precisar do óleo diesel. Quem compra o óleo diesel para ele pescar. Aí como é que ele volta, como é que ele vende o peixe se não tem quem pague? É uma coisa, ela é mais ou menos um seriado de Netflix, mas é uma realidade que eu vejo, ela é muito presente mesmo, e volto a falar, não como comentarista e como analista, mas sim como ex-prefeito numa condição diferente, que já tinha dificuldades. Já existia dificuldade. Hoje, ela se potencializa de forma planetária. Então não existe mágica, a não ser, como diz a Bíblia, chamar Jesus para resolver o problema. Então, nós vamos ter que 5.540 Jesus para tentar fazer de
de pão, de 5 pães, e transformar em vários pães. Eu acho que a percepção colocada aí de todos esses eventos são extremamente enriquecedores, mas eu vejo uma realidade. A realidade é essa: a pessoa vai no meu município, não tem água encanada. Como é que eu falo do tema do saneamento? Como é que eu falo desse tema do saneamento para o meu amigo Enio, que falou sobre saneamento? O cara está querendo um caminhão-pipa, não sei o quê, o cara está com fome. As casas visitadas por todos nós são casas que exalam odores de limpeza. Limpeza por quê? Porque a pessoa tem a dificuldade mesmo. É como encontrar, que não sei se acha, porque o arco-íris não existe esse pote, como é que a humanidade e os gestores vão encontrar meios e modos de fazer. Porque, em tese, o prefeito é uma pessoa mais abastada ou com mais condições do que um eleitor. Normalmente é isso, tem casos de exceções. Então, o prefeito vai... Como é que o prefeito bate a porta? Pô, me dá um remédio. Eu não dou. Se eu dou, vem o Ministério Público em cima de mim, prefeito, e me lasca. Se eu não fizer isso, quer dizer, olha quanto ela é muito heterogênea, enraizada num sistema agressivo para você ser um prefeito e dar condição disso. Então, não é desabafo, é registro de uma pessoa que passou por uma prefeitura de um município de 129 anos, hoje, com 30 mil habitantes, hoje, que tinha uma receita razoável, tinha 2 empresas sucroalcooleira, hoje tem uma, e com tendência a somar também ter a dificuldade. Então, qual é a figura do prefeito? E ainda mais a figura do vereador. Porque as pessoas que votam no vereador, pela cultura nossa, cobram do vereador como se ele fosse um prefeito, como se tivesse capacidade de executar, e não executa. Esse é um tema, Cláudio, que eu acho que poderia miscigenar em algumas palestras para a gente ter essa vontade da construção, mas também ter uma realidade para a gente não ter um hiato e não transformar esse hiato em um delay de memória, para que a gente não tenha resultados, porque nós estamos trabalhando com futuros gestores que nós vamos chegar lá. Quando se apresenta o Parque do Recife, é fantástico. Mas se eu for para Cabobó, ou uma cidade pequena do teu estado, hoje Pernambuco, como é que eu aplico isso enquanto a pessoa está na outra ponta querendo uma escola que está fechada porque não tem professor, porque não tem água? Quer dizer, esses problemas já históricos, eles se potencializaram. Esse é um registro que eu faço, que ele, basicamente, ele soma com todas as nossas palestras que nós tivemos até o momento, como a última palestra nossa do Alceu Moreira, deputado federal, é mais uma palestra voltada para o partido com relação ao momento da pandemia, e eu aproveitei a oportunidade para fazer esse registro aí com a sua presença, pela excelente palestra que você nos ofereceu, mas existe ainda uma certa, e eu acredito que, como conhecedor do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, existe ainda uma grande distância que essa régua ainda não conseguiu medir o que será dos 88% dos municípios brasileiros a partir de janeiro de 2021, com os novos prefeitos e a nova Câmara de Vereadores. Cláudio, algum registro para a gente finalizar? Só um agradecimento e fazer minhas as suas palavras em preocupação, sim, com o que os novos prefeitos, vereadores vão encontrar. Você tem toda a razão, mas não perder a alegria e coragem. Eu gosto quando me perguntam sobre felicidade, por exemplo. Para mim, eu digo alegria e coragem. Não perdemos a alegria e coragem, senão eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Eu venho de uma cidade que tinha 20 mil habitantes, passei minha infância na cidade, numa vida modesta, mas fui formado em escola pública, na Escola Pública de Patos, na Paraíba, em que aprendi com o juiz de direito português que me trouxe aqui hoje, e aprendi inglês com a professora que tinha lá, que me trouxe aqui hoje,
esses dois professores, que lá no interiorzinho da Paraíba me trouxeram aqui. Se eu cheguei aqui, na Ilha do Recife, pude ajudar o que estamos fazendo, porque não temos mesmo nos municípios dos 88%, por menores que sejam, pessoas, famílias, empreendedoras que fazem um esforço extraordinário, sabendo de tudo isso, Chico, sem nenhuma dúvida, que conheço tão bem quanto você aí, e que isso não nos impediu aqui de fazer o Porto Digital. Eu acho que a mensagem para cada um, além do agradecimento, é alegria e coragem. E vamos fazer um Brasil melhor, sempre. Apesar de tudo, apesar de tudo. Eu acredito muito em vocês que estão aí no MDB, porque conheço o partido, convivi com o partido, sei dos homens e mulheres que fazem esse partido, vejo a predominância aqui de mulheres. Isso é um fato extraordinário, Chico, aqui nesse grupo, e toda a minha esperança aí em que façamos juntos um país melhor. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeito aí de estar com vocês. Obrigado, Cláudio. Vamos ver a TT também, como a predominância está em mulheres. Vou pedir a TT para dar uma palavra a todos aqui para nós. TT? TT Bezerra. Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos sim, estamos. Tá. Bom, primeiro, agradecer essa oportunidade, possibilidade para falar com gente do Brasil inteiro. Primeiro. Segundo, agradecer muito ao nosso palestrante desta noite, você traz uma experiência que vocês estão desenvolvendo em Recife, que é fantástico. E você não deixa de abordar temas que são importantes e que cabem para qualquer município, desde os mais pequenos até os municípios mais desenvolvidos do nosso país. Como é o problema, como é a questão da educação, né? Como que nós vamos usar essas novas tecnologias na educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, esse é um papel que, independente do tamanho do município, ele vai ter que ser visto pelo futuro governante a partir de janeiro de 2021. Lógico, dentro desse novo contexto econômico, social e político que estamos vivendo com essa questão da pandemia. Parabenizar a FUG, são temas muito relevantes que vocês têm trazido para a discussão. Eu acho que cada momento desse é um momento de crescimento nosso, de aprendizagem, de ver quantas experiências fantásticas estão sendo feitas pelo nosso país, e vendo que é possível, sim, você fazer, desde que nós tenhamos, como o nosso palestrante falou, muita fé e esperança de que nós podemos, sim, ser felizes nas nossas cidades, sendo ela mais pobrezinha que seja do interior, até as nossas capitais. Um grande abraço a todos, é um prazer falar com todos vocês. Obrigado, TT. Agradeço a todas e a todos. O microfone vai estar aberto para cumprimento de todos, convidando todos para sexta-feira do encerramento estarem presentes e trazerem também seus convidados, pessoas do partido, pessoas da família, para a gente fazer um encerramento muito bacana. Vocês estão de parabéns, obrigado. Cuide-se bem, cuide da saúde. Se sair, usem máscara, não fiquem em locais aglomerados. E, Cláudio, obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Chico, boa noite. Boa noite a todos do Rio de Janeiro presente. Obrigado, Chico. Excelente palestra. Eu queria dar um exemplo para vocês, dentro do que o professor Cláudio falou. Nós temos um menino aqui no interior do Ceará, de Juazeiro do Norte, que hoje estuda em Harvard. Ele era catador de latinha. Ele criou primeiro um sistema de energia renovável e sustentável, e agora, com a pandemia, ele criou um sistema operacional executável, que saíram chamando de computador, que sai a R$20 para ajudar os estudantes de baixa renda. Estava atrás de captar dinheiro aqui no Brasil para produção em massa. E é uma situação como a que o professor Cláudio falou. Era um menino pobre do interior de Pernambuco que mudou para Juazeiro do Norte, catava latinha para pagar os livros. Hoje é um estudante de Harvard e está trazendo soluções. Tudo é possível. Boa noite, Zé Gomes.
de Alagoas, PUC de Alagoas. Doutor Cláudio, presente ainda? Parabéns, doutor Cláudio. Boa noite, Chico. Boa noite, Cláudio. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Muito enriquecedora tá? essa conversa. Esse Obrigado. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim. Cláudio Marinho, está presente ainda? Boa noite a todos. Saindo agora porque tem outro compromisso. Desculpem. Alguma coisinha mais urgente? Doutor Cláudio. Cláudio Marinho. Oi. Doutor Cláudio, tá me escutando? Estou escutando. Doutor Cláudio, aqui é Carlos de Manaus, da Juventude, aqui de Manaus do MDB. Qual seria o melhor conselho que você teria para nos dar, nós, pré-candidatos da Juventude por Manaus? Por Manaus, do Brasil inteiro, né? Para toda a juventude brasileira. Mas eu vou para Manaus. Se eu puder fazer um apelo, Carlos, você se incorpore ao movimento de revitalização do Centro Histórico de Manaus para atrair empresas startups. Um grande potencial de empresas startups em Manaus. Se incorpore a esse movimento. Você vai ser muito bem-vindo lá.